Bem, doutor, e nós estamos falando sobre as gripes, resfriados, né? Todos esses males que vêm com essa queda de temperatura, inclusive eu estou sendo afetada, né? Pelo clima do ar seco, nessa baixa umidade. E eu gostaria primeiro de agradecer por sua participação, né, mais uma vez no TVD Notícias, e perguntar o seguinte: esse frio, ele traz mesmo esse tempo seco, esses problemas para a saúde? Quais são os mais comuns? Tudo bem? Boa tarde, Michele, como é que vai? Olá a todos. Sem dúvida, né? Essa época é a alta temporada em consultório de otorrino, pneumologistas e pediatras, porque a incidência de doenças respiratórias, a gente agrupa isso tudo, né? Chama de doenças respiratórias, ela aumenta muito nesse período. Eu costumo falar que eu fico 6 meses sem prescrever uma bombinha, e nesse período eu prescrevo diariamente quase, tá? Então a gente tem bastante. As pessoas que já têm doenças crônicas, aquela pessoa que tem uma rinite alérgica, ou que tem asma, ou um DPOC, pessoa que fumou muito tempo na vida, essa pessoa vai ter agudizações, vai sofrer um pouco mais nessa época do ano. E quem não tem nada disso, está mais suscetível a pegar os quadros infecciosos, na sua grande maioria os quadros virais, né? Resfriados, rinites virais, sinusites, que também aumenta muito a circulação nessa época do ano. O doutor, e tem diferença entre gripe e resfriado? Tem diferença, mas também tem muita semelhança, tá? Isso que acaba confundindo. O início do quadro de ambos pode ser muito parecido, mas uma regrinha para a gente lembrar de maneira simples gripe é aquela que te derruba, que você fala, nossa, faz tempo que eu não tenho um quadro desse. O resfriado é aquele quadro mais leve, que via de regra se restringe à parte superior, nariz, garganta, o nariz entope, escorre, dá uma tosse leve, mas você não para as suas atividades. A gripe, ela costuma cursar com sintomas mais baixos, uma tosse mais intensa, cansaço, falta de ar, uma febre mais forte ou persistente, e a gripe realmente te derruba, ela te incapacita de ir numa academia, te incapacita muitas vezes de ir para o seu trabalho, tá? Via de regra, eu acho que essa é a principal mensagem. Tem algumas diferenciações técnicas, mas isso cabe mais aos médicos. E existe um caminho para se proteger? Tem como fazer isso? Tem. A gente aprendeu isso muito com a Covid, né? Então é só lembrar daquelas recomendações que a gente tinha com o Covid. A principal delas, e eu lembro para todo mundo, é vacinar, e vacinar o quanto antes. Lembrando sempre que a vacina ela vai te proteger da gripe, não dos resfriados. Porque todo mundo fala, pô, eu vacino e fico doente do mesmo jeito. Não, você pega o resfriadinho leve, não a gripe, tá? E mesmo os vacinados podem pegar a gripe, mas vão pegar uma versão bem mais leve dela. Então, vale a pena, sem dúvida. Essa é a principal medida. Outras medidas, quem tem doenças crônicas, asma ou rinite, tem que cuidar. É a hora de usar os medicamentos preventivos, voltar, então, em abril, maio, antes de começar essa época mais fria e seca, voltar no seu médico para fazer o tratamento de ajuste. E a população em geral, manter sempre os locais ventilados, preferência 2 entradas, uma janela e uma porta para que tenha circulação. Isso evita que os vírus fiquem ali parados. Higienização das mãos são maneiras muito eficazes de diminuir essa circulação. Quem tiver doente, evitar contato próximo, né, para não aumentar essa circulação. E a máscara, ela ajuda, não é tão eficaz quanto a gente gostaria, mas em alguns casos ela ajuda sim, principalmente para aqueles que estão sintomáticos, quando você está doente. Use a máscara para proteger as outras pessoas, tá? Essas são as principais medidas preventivas. A alimentação também é importante, né? Prática de atividade física, tudo isso faz parte, né? Você já citou os pontos principais. Todo mundo pergunta, não, mas o que eu vou fazer para melhorar a minha imunidade? Eu vou tomar vitamina C? Eu vou tomar própolis? Essas medidas não têm uma eficácia muito boa, comprovada cientificamente. O que vale muito a pena para melhorar a sua imunidade é dormir bem, boa qualidade de sono, boa alimentação de maneira geral, não pular refeições, alimentação rica em fibras, frutas, verduras, rica em proteína e atividade física. É isso que vai melhorar o seu sistema imunológico, não só para os resfriados, de maneira geral. E isso vai principalmente evitar, não necessariamente que você pegue um resfriado, mas que esse resfriado evolua mal,
evolua com uma complicação, uma pneumonia ou algo assim. Então, esse tripé, sono, atividade física e alimentação, é o principal. Bom, já que o doutor falou, né, nessas dicas, quando procurar o médico? O que acontece? A gente está vendo que é muito comum, nós realizamos até uma reportagem e percebemos que muita gente faz isso, as receitinhas caseiras, os chazinhos, uma coisa aqui, outra ali, mas quando a pessoa deve realmente procurar o médico? Michele, excelente pergunta também, porque há muita insegurança. Alguns procuram tarde demais e outros cedo demais por terem medo de estarem negligenciando a sua saúde ou de alguém da família, né? Quem tem doença crônica deve procurar logo no começo de abril, maio, para ver se vai ser necessário algum tratamento preventivo. Então, as pessoas que têm asma e rinite, por exemplo, ou DPOC. Agora, quem não tem nada disso e começou a ter alguns sintomas, o que eu sempre recomendo? Observe as primeiras 48 horas, tá? É o período que pode dar uma febrezinha, dar uma dor de garganta, depois evolui para um quadro de espirro, secreção nasal. Nesse momento, pode controlar em casa, se hidratando bastante, fazendo repouso e tomando os sintomáticos que a gente diz. Quando está com dor, toma um remédio para dor, tipo uma dipirona, ibuprofeno ou paracetamol. Está com tosse, toma um medicamento para ajudar a diminuir aquela tosse. Aí as receitas caseiras ajudam bastante como sintomáticos, não como preventivos, tá? Passadas 48 horas, normalmente os sintomas vão ficando mais leves. O seu corpo está dando conta de combater esse quadro infeccioso, que é o que acontece nos quadros virais, que são a imensa maioria. E você vai passar bem. Deve procurar um médico quem não melhorar após as 48 horas, ou quem tiver um quadro muito grave, muito intenso, falar, olha, tá diferente, tá mais intenso que o usual, e eu não tô conseguindo controlar com uma dipirona, um ibuprofeno e um paracetamol. Aí essa pessoa deve procurar um médico, sim. Certo. Crianças e idosos têm que ter um cuidado redobrado, né? Também, são as faixas etárias mais suscetíveis a complicações, tá? Internações, então crianças, idosos e aqueles imunossuprimidos, pessoas em tratamento oncológico, pessoas com doenças crônicas não controladas, por exemplo, diabetes de difícil controle, não é todo mundo que tem um diabetes, mas diabetes de difícil controle, doentes renais crônicos, essas pessoas requerem uma atenção especial, tanto do ponto de vista do profissional de saúde, né? A nossa conduta é um pouquinho diferente nesses casos. Doutor, eu quero agradecer mais uma vez pela participação, deixar as portas abertas que com certeza, mais uma vez, nós vamos ouvir o seu conhecimento e compartilhar dicas especiais para garantir o bem-estar da nossa população. Michele, eu agradeço o canal e o papel que vocês desempenham aí na divulgação e no alcance à população. Obrigado.